Há muita gente que tem muitas dúvidas, há muita gente que está muito, muito entusiasmado com o futuro, há muita gente que está a pensar como é que consigo implementar inteligência artificial no meu negócio, não é? Porque implementar inteligência artificial no negócio, não é? Pode até soar bem, mas só ajuda em certos casos, só se houver uma estratégia muito bem definida, não é? Da empresa. Eu sou Anderson Cunha, trabalho com inteligência artificial, sou consultor de inteligência artificial para várias pequenas e médias empresas em Portugal e hoje vou dar-te uma estratégia, vou falar de 5 áreas diferentes, como tu consegues aplicar a IA nestas áreas e como é que consegues aplicar a IA para maximizar retorno e também maximizar a eficiência da tua empresa. Porque senão, se a tua empresa não utiliza inteligência artificial em 2026, vou dizer, mas não é questão de estás atrasado, simplesmente estás a perder dinheiro. Isto é que é a realidade, não é? 90% das empresas, se soubessem como utilizar a inteligência artificial, estariam a fazer mais dinheiro. Isto é simplesmente a realidade. E eu sei que é a realidade por ter trabalhado com várias empresas. E eu sei que é a realidade que, com o IA bem aplicada, com estratégia, estariam a fazer muito mais dinheiro. Mas é como qualquer outra ferramenta, tem que ser bem aplicada e tem que ter a estratégia certa. Portanto, agora vou-vos falar das 5 áreas em que a IA consegue ser mais benéfico e consegue ajudar-te com as tuas operações. Comece inicialmente pelas vendas, porque é onde a maioria das empresas perdem mais dinheiro. Negócio, se não vende, não é negócio. Um negócio que não vende de forma recorrente, não é negócio. Eu diria que uma das melhores maneiras que a IA consegue ajudar as empresas, as pequenas e médias empresas, é através do trabalho com lead. Desde lead nurturing, desde captação de lead, reativação de lead, não é? Follow-up. Esse trabalho todo com a lead, também o atendimento ao cliente, também esse trabalho do atendimento ao cliente, a IA consegue ajudar muitas pequenas e médias empresas, qualquer tipo de empresa em geral, não é? A otimizar esses processos. E agora vou, entre aspas, roubar aqui uma estatística do Alex Hormozi, que muita gente conhece, que é um empresário muito conhecido, já fez muito dinheiro e muito bem, pronto, muito conhecido internacionalmente. Alex Hormozi disse, e cito, se uma empresa responde ao lead dentro dos primeiros 60 segundos, o lead tem uma probabilidade de 391%, uma probabilidade de 391% maior de fechar a venda do que se não responderes no primeiro minuto. Quer dizer, se responderes ao lead depois do primeiro minuto, a probabilidade de tu fechares a venda é 391% inferior. Isto não são estatísticas minhas. Quem quiser pode pesquisar qualquer tipo de resposta. Aqui, pronto, conseguimos ver a estatística, temos aqui o dashboard a mostrar mais ou menos o que acontece numa empresa, não é? Isso é uma coisa que também pode ser feita com o IA, mas, como eu estava a dizer, às vezes as empresas ficam muito tempo à procura de novos leads, mas muitas das vezes tu não precisas de novos leads, não é? Muitas das vezes tu precisas de trabalhar os leads que tu já tens. Tu tens de trabalhar, tens que reativar, tens de falar com leads que já não falas há muito tempo. Até porque se tu és uma empresa, não é? E tu queres vender, queres vender 3 produtos diferentes, é sempre melhor vender 3 produtos diferentes para o mesmo cliente do que estar a vender 3 produtos diferentes para 3 clientes diferentes. Porque se tu tiveres que vender para 3 clientes diferentes, o teu LTV de CAC vai ser muito menor. Peço desculpa a quem fala português, porque eu não sei, eu estudei gestão em inglês, não é? Não sei como é que se dizem em português, mas vocês podem pesquisar em português, mas o teu custo de aquisição de clientes é sempre maior. Então, muitas das vezes, tu só tens de trabalhar os leads, pronto, se calhar as pessoas que responderam ao teu anúncio, ou responderam a uma mensagem qualquer que tu enviaste, ou DM, qualquer coisa, tens que responder rapidamente. Então, muita gente não percebe, porque eu falo com muita gente no dia-a-dia, e muita gente não percebe realmente qual é que é a importância de responder de forma rápida e trabalhar bem os leads que tem. Porque muitas das vezes eles têm anúncios e dizem que os anúncios não funcionam, porque os anúncios pegam no anúncio, não é? O que é o anúncio? O anúncio é estar no topo do funil, lança anúncio, depois vai para o seu landing page, e o landing page é um landing page pouco estruturado, não é? Landing page pouco estruturado, um landing page que acaba por não... Eles olham para o landing page e depois decidem sair, não é? É pouco estruturado, preencher o formulário e depois nada acontece, não é? Então, isto são tudo tarefas que a inteligência artificial consegue ajudar os negócios, as empresas, consegue ajudar as empresas a otimizar. Agora, o que eu diria é que uma empresa neste momento não pode estar completamente dependente da inteligência artificial. Isso é a realidade. A inteligência artificial, como tudo, também tem as suas fraquezas, por isso é que tem que ter pessoas a gerirem. E é uma ferramenta neste momento que complementa a equipa, não é para se tirar, pronto, os funcionários que já se têm, mas é mais uma coisa para complementar a equipa que já se tem. Agora, para voltar aqui ao tempo de resposta, não é? Imagina que és uma clínica de estética, ou uma clínica dentária em Lisboa, enviam mensagem num fim de semana, ou na tua hora de almoço, ou alguma coisa assim, e depois não respondes, não é? Tu não respondes, mas o teu concorrente responde. O que é que achas que vai acontecer? A não ser que fosse uma marca muito grande, não é? Muitas das empresas, a maior parte das empresas, obviamente, vai ser como se fosse uma commodity, não é? Então, se tu queres ir ao dentista, pode haver alguma coisa específica que o cliente queira fazer, mas há várias clínicas que conseguem preencher aquilo que o cliente quer fazer. Quer queiram, quer não, muitas das coisas que vocês fazem também são feitas pelas outras clínicas. Há mais clínicas a fazerem. Não só clínicas, mas podemos falar sobre vários negócios, não é? E o cliente não tem paciência. O cliente não vai ficar a tentar contactar-te no sábado, vou esperar até segunda. Porque esta é só se for a única empresa a fazer aquilo. Muitas das vezes, o cliente acaba por ir para a concorrência. E se não vai para a concorrência, porque ninguém trabalha no sábado ou domingo, que é o que podem achar, se isto é o caso, isto é uma das maneiras como vocês fazem para também terem algum tipo de receita a vir também no fim de semana, não é? E, portanto, os clientes acabam por não esperar, os clientes são impacientes, têm a vida deles, acabam por não esperar, nós é que temos que ir atrás dos clientes, não é? De forma estruturada. E há várias coisas que podem ser automatizadas, porque os processos, peço desculpa, mas os processos são muitos dos processos iguais. Tu vais fazer follow-up com clientes. Muitas das vezes as empresas fazem follow-up com clientes de formas parecidas. Então, esse tipo de follow-up, esse tipo de reativação de lead é uma coisa que pode ser facilmente automatizada. Uma das coisas que as empresas podem fazer é olharem para agentes de inteligência artificial. Não é? O que são agentes? Agentes, tu tens o ChatGPT e tens o Claude, tens o ChatGPT, tens o Claude, tens o Gemini, e isto são todos chatbots por si mesmos. Então, o que é um chatbot? Tu entras na inteligência artificial, tu fazes-lhe uma pergunta. Como é que
podes me dar informação sobre X, X, Y. Isto é um chatbot. A IA responde de acordo com a resposta que podem dar. Enquanto um agente é diferente. Um agente é como se fosse um agente de inteligência artificial, é como se fosse ser humano, porque o agente de inteligência artificial executa tarefas por ti no teu computador. Então tens agentes que acabam por executar as tarefas por ti no teu computador. Então tu podes ter um agente, não é gerido por alguém ou por alguma empresa, que responda às chamadas no fim de semana, um agente de inteligência artificial que responde às chamadas no fim de semana, ou que responde a todas as mensagens do WhatsApp. Isto aqui é muito mais importante para quem recebe alto volume de chamadas ou ligações, ou quem tem ticket alto. Então para clínicas dentárias, para o negócio imobiliário, para várias empresas, construção. Vocês podem perder negócio por causa de uma chamada, uma ligação ou uma mensagem no fim de semana, e esse negócio pode custar-vos 5, 6 dígitos, às vezes até 7, não é? Como no caso da imobiliária, pode custar-vos muito só num dia, num fim de semana, não é? Pode ser uma coisa que acaba por custar bastante ao negócio. Então, neste caso, é bastante pertinente. Então, como é um agente de inteligência artificial, o agente tem capacidade de pensar. O agente está ligado ao Large Language Model, LLM. Então, o agente de inteligência artificial está ligado ao LLM, que é um grande modelo de linguagem. O que é o grande modelo de linguagem? O grande modelo de linguagem ajuda a programar o agente de inteligência artificial. E depois coisas como a memória e outros fatores. Isso é tudo definido por quem gera. A inteligência artificial, neste momento, está numa altura em que precisa de gerenciamento humano, não é? Então precisa. A inteligência artificial pode ser confiada se tiver o gerenciamento certo humano. E pode ser confiada, mas pode ser confiada até certo ponto. Agora, a inteligência artificial acaba por ser muito mais confiada do que os empresários acham neste momento, não é? A inteligência artificial, por si, podes confiar na inteligência artificial, desde que tenha um laborador que está a trabalhar com vocês, que explica muito bem onde é que consegue ajudar, onde é que tem riscos. Se vocês quiserem que eu fale dos riscos de inteligência artificial, também podem me dizer, eu também posso falar dos riscos, dos prós, dos contras de inteligência artificial, de quais é que são as coisas que tem que se ter cuidado, quais é que são os fatores que as pessoas que gerem esse tipo de sistema têm que prestar atenção, fatores como segurança em várias áreas, fatores como seguidores, não é? Desculpa, eu disse seguidores, não, servidores, têm que prestar atenção e perceber também de servidores, para perceberem como navegar essa situação. Mas pronto, isso é para outro vídeo. O agente IA também ajuda a qualificar, porque há vários negócios, não é? Em que tem pessoas que acabam por perder muito tempo com o processo de qualificação, não é? Perdem imenso tempo, ficam ali muito tempo ali, tentar qualificar a pessoa, para no final perceberem que essa pessoa não é qualificada. Isso é uma coisa que acontece muito comum, de uma forma muito comum. Os negócios ficam a perder lá muito tempo a tentar perceber se essa pessoa é ou não qualificada, e depois chegam ao final e descobrem que não é. Isso é uma coisa que pode ser automatizada. Se tiverem os processos, se tiverem as coisas bem definidas de o que vocês requerem de esta pessoa, ou que requerem da pessoa que deve trabalhar, a pessoa que deve, neste caso, ser vosso cliente, não é? Se vocês tiverem sistema ou aquilo muito bem detalhado ou estruturado do que é que vocês querem como vosso cliente, qual é que é o vosso ICP, quem pode ser qualificado e quem não pode ser, vocês conseguem depois facilmente fazer a qualificação, não é? E essa programação, essa parte toda do back-end, programação, vocês teriam alguém que estaria a gerir este sistema, não é? E estaria a fazer a programação do sistema, que é para responder e fazer a qualificação automática, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja pelo telefone, não é? Hoje em dia tu tens uma pessoa pode criar agente de inteligência artificial, faz a chamada, faz a qualificação, e fala como um ser humano, fala exatamente como um ser humano, e pode ser configurado até para usar as expressões, até as hesitações do ser humano, não soa como eu vou soar agora como um robô, não, claro que dá para adicionar configurações nos agentes de inteligência artificial, agora tem que ser muito bem geridos. Portanto, só para acabar esta parte das vendas, é só a primeira de 5 partes, portanto, o que eu diria é que a configuração é tudo. Configuração é rei, não é? Em inglês nós usamos is king quando alguma coisa pronto, é muito bem feita, então nesse caso, configuração é rei, não é? Configuração é tudo que precisa. Configuração, se tiverem alguém que sabe fazer bem o gerenciamento do sistema e sabe fazer bem as configurações, isso pode ajudar-vos a duplicar ou a triplicar o vosso negócio, não é? Se vocês tiverem visão, investigarem muito bem, perceberem quais é que são as áreas do negócio, especialmente, pronto, neste caso com as vendas, que conseguem ajudar, a inteligência artificial consegue ajudar o vosso negócio, não é? Isso pode acabar por beneficiar muito, pode duplicar e triplicar as vossas vendas facilmente. E o investimento acaba por compensar muito. Se vocês tiverem alguém que faz bem o sistema, acaba por compensar muito a longo prazo. Agora vamos passar aqui para a área de marketing, que é a segunda área, não é? Marketing é uma das áreas mais impactadas pela IA. Marketing, se tu trabalhas no departamento de marketing, não é? No departamento, eu já devia ter dito o departamento comercial em geral, mas especialmente aqui, se tu trabalhas no departamento de marketing e não estás a aproveitar IA ou aprender sobre IA ou a ver como otimizar IA, já estás a ficar para trás. Porque o marketing, hoje em dia, a barreira de entrada para o marketing é muito mais pequena. Hoje em dia, o marketing moderno está a ser tudo automatizado. Então, estivemos a falar de e-mails, estivemos a falar de conteúdo na internet, estivemos a falar de posts do LinkedIn, posts do Instagram, estivemos até a falar de publicidades, não é? Facebook Ads, não é? Facebook Ads, Google Ads, todo tipo de ads. Hoje em dia, com marketing, a IA tem impacto estrondoso no marketing nessas áreas todas. Imagina agora tu tens uma agência no Porto, né? Tens imóveis para vender, tens uma base de clientes, mas não tens tempo para escrever e-mails, criar posts, fazer descrição das propriedades, não é? Toda a gente sabe que pode fazer, pronto, os posts, os e-mails e toda a gente sabe que os e-mails e os posts podem todos ser feitos com o ChatGPT, que é a inteligência artificial que toda a gente já conhece, não é? Toda a gente sabe que pode fazer com inteligência artificial e com o ChatGPT. A questão não é saberem que podem fazer com inteligência artificial. Então é saber como melhor utilizar a inteligência artificial para o output ser o melhor possível, não é? Então simplesmente ir ao ChatGPT ou qualquer inteligência artificial a pedir para escrever o conteúdo que vocês vão precisar não é suficiente, não é? Não é suficiente.
vocês vão ter uma consciência do tipo de prompt que vocês usam, não é? Então, com a inteligência artificial, o que é que eu quero dizer com isto? A inteligência artificial, quem utiliza a inteligência artificial diariamente sabe que o output não é sempre o melhor, não é? O output nem sempre é o melhor. Então, se uma pessoa tiver a pedir à inteligência artificial para escrever alguma coisa, a inteligência artificial provavelmente vai escrever essa coisa só com muitos erros, então a pessoa tem que voltar para ali, vai ter que corrigir, tem que fazer isso e aquilo, ok? E mesmo assim comete erros. Então, a inteligência artificial, o output que acaba por te dar, depois do teu primeiro prompt, provavelmente tem que mudar umas 3 ou 4 vezes, não é? Porque senão o output acaba por ser medíocre e acaba por lhe fazer parecer igual aos outros, porque hoje em dia toda a gente tem conteúdo automatizado. Então, uma das coisas que tem que tirar que é essencial são, se tiverem a automatizar muito do conteúdo, o que estou a falar do conteúdo escrito, depois posso falar do tipo de conteúdo, publicidade, não é? Mas em termos de conteúdo escrito, uma das coisas que tem que tirar e é essencial são traços como são traços como o próprio traço, não é? Se vocês virem o output da inteligência artificial traz sempre um tipo de traços, traço aqui, traço ali, isso tem que ser tudo removido, não é? E depois outra coisa que tem que tirar, emojis. Eu vejo muita gente que ainda fica com emojis. Isto aqui é o mais básico e o mais essencial do que tem que ser tirado. Ninguém vai te levar a sério se tu tiveres um gosto no LinkedIn ou noutra plataforma qualquer com esse tipo de post, com esse tipo de com traços e com emojis e com coisas assim. E também outra coisa que também tem que ver é a estrutura, não é? A estrutura, mas isto já começa a ficar mais avançado. Se estivermos a falar da estrutura, muitas das vezes, especialmente o Claude gosta de deixar alguns parágrafos muito curtos, não é? Escreve um texto grande, um parágrafo só tem uma frase, pronto, coisas assim. Vocês têm que prestar atenção quando tocam marketing, vocês têm que prestar muita atenção no vosso prompt e o output, até porque não custa nada. Vocês têm que mudar imensas vezes, se forem fazer um post sério, têm que mudar imensas vezes o palavreado que utilizam, não é? Que a inteligência artificial gera. Outra coisa que vocês podem automatizar são os e-mails, podem automatizar os e-mails de marketing, não é? Mas isto é uma coisa que já é feita há algum tempo, mas podem agora facilmente fazer, se calhar com menos orçamento até, podem facilmente automatizar os e-mails que são enviados de marketing, enviados uma semana, depois 3 semanas depois 5 semanas depois. Isso acaba por deixar o lead muito suscetível e acaba por fazer com que o lead se lembre de vocês, mas vocês não podem simplesmente automatizar o e-mail a dizer ao lead que vocês estão aqui. Não, tem que estar sempre a oferecer valor. Se vocês vão fazer marketing no e-mail marketing, vocês têm que estar sempre a oferecer valor. Não é só enviar e-mail para dizer que vocês existem. Tem que estar sempre a oferecer mais e mais valor. Tem que enviar alguma coisa. Pronto, porque claro que vocês receberam o consentimento do vosso cliente, podem fazer marketing com o vosso e-mail. Então enviam uma coisa de valor, depois enviam outra coisa de valor. A próxima semana, isso é uma coisa que pode ser facilmente automatizada, não é? Depois, como vocês conseguem ver aqui, também no meu ecrã, outra coisa são as métricas, porque o marketing acaba por ser métricas. O que é o marketing? O marketing é mais métricas do que outra coisa qualquer. O marketing não é estar a fazer um website. Muitas pessoas pensam que o marketing é estar a fazer um website bonito, ou estar a fazer um vídeo bonito. Não, o marketing é bonito. O marketing nem publicidade bonita. O marketing são as métricas. Então podes ter tudo, podes ter Instagram, LinkedIn, Facebook, podes ter website, mas se isso não traduz para dinheiro, revenue, se vocês não conseguem saber quais é que são as métricas no vosso negócio que está-vos a trazer mais receita e onde não vale a pena gastar tanto tempo e dinheiro, não é? Então não vale a pena, não é? Porque até com o conteúdo orgânico, muita gente pensa, pô, não estou a gastar muito dinheiro com conteúdo orgânico. Pois, mas estás a gastar tempo, e tempo nos negócios é o quê? Tempo é dinheiro. Então, o que tu tens que fazer é também ter, como podemos ver aqui, eu só fiz aqui uma pequena, pronto, isto aqui eu fiz em 5 minutos, pequena demonstração, mas o que uma pessoa pode fazer é ter métricas. Isto aqui não é de nenhuma empresa em específico. Deixem-me só dizer claramente que o ecrã que vocês veem não é de nenhuma empresa em específico, mas como eu estava a dizer, o marketing acaba por ser mais métricas do que outra coisa qualquer. Quanto é que vocês gastaram aqui? Quanto é que é como eu estava a falar do LTV to CAC, o vosso alcance orgânico, como vocês conseguem ver, não é? Taxa de abertura de e-mail. Há várias, todas as métricas que vocês também têm do Google Analytics também podem ligar ao vosso CRM. Isso acabam por ser as métricas do marketing. E uma pessoa só consegue melhorar quando tem feedback. Se uma pessoa não tem feedback, como é que consegue melhorar, não é? Como é que consegue melhorar se não tem feedback, não tem análise de dados? E hoje em dia é muito mais fácil fazer com inteligência artificial. É muito mais fácil fazer análise de dados com inteligência artificial. Como é que uma pessoa consegue melhorar se não tem feedback, se não tem dados, se não sabe o que funcionou, o que não funcionou, se não sabe se foi o anúncio que não funcionou, ou se foi o landing page que não funcionou, se chegaram no landing page e não funcionou? As pessoas não sabem. Muitas das pessoas com quem eu falo não têm métricas bem estabelecidas. E isso é uma coisa que a IA consegue ajudar. Consegue ligar-se aos outros sistemas e consegue ajudar a criar um sistema em que mostram todas as métricas. Dentro do CRM ou dentro do sistema qualquer. Mostram todas as métricas de onde um negócio está. Claro, de conteúdo, de marketing, não é? Do alcance orgânico, taxa de abertura de e-mail, CAC, não é? Todos os dados do Google Analytics, entre outras métricas que ajudam um negócio depois crescer e escalar. Outra coisa, hoje em dia tu nem sequer precisas de aparecer na câmera. O que eu estou a fazer agora aqui é aparecer na câmera. Tu podes facilmente clonar o que tu estás a fazer, não é? Criar um clone teu que fica idêntico. Se tu souberes configurar, se calhar vais precisar trabalhar com outra pessoa até nem precisas trabalhar com outra pessoa para ter um output, digamos, medíocre, mas se quiseres ter um output mesmo bom, se calhar precisas trabalhar com outra pessoa, podes aprender tu mesmo, mas hoje em dia com HeyGen, com uma ferramenta chamada HeyGen, podes criar avatar, não é? Especialmente se tu és um empresário, estás muito ocupado e não queres ficar, tu sabes que precisas de conteúdo, mas não queres ficar muito tempo a falar com a câmera, tu podes simplesmente ligar ao HeyGen e a partir do HeyGen podes facilmente criar um avatar teu que soa exatamente como tu, não soa robótico, não precisam se preocupar se configurarem bem, não vai soar robótico, vai soar exatamente da maneira como tu soas, e este mesmo avatar, podem utilizar este mesmo avatar para criar o vosso conteúdo. Agora, vocês também têm que ter a noção dos custos. Pode compensar para uns, pode não compensar para outros, não é? Pode compensar para uns em termos de... Porque os custos podem até não ser muito elevados, até porque o tempo de uns é mais valioso do que o tempo de outros, mas até o conteúdo, digamos, o conteúdo em que tu apareces, não é? A tua marca pessoal também pode ser automatizada até um certo ponto hoje em dia. E não é só isto que pode ser automatizado. Hoje em dia, o conteúdo, que é UGC, não é?
Em inglês, nós temos um chamado UGC, que é o conteúdo gerado pelo utilizador. E este conteúdo é muito utilizado em marcas de e-commerce. E esse conteúdo pode ser totalmente automatizado hoje em dia. Isto é uma coisa que pode ser facilmente automatizada. Agora, tu tens que ter um know-how, tens que perceber como automatizar, não só como automatizar, porque isso até não é, acaba por não ser muito difícil, mas tu tens que ter consciência do marketing. Tens que ter consciência do que funciona, do que não funciona, até porque este conteúdo acaba por não ser de graça. Mas pode ser uma coisa que acaba por compensar. Há vários negócios, eu diria, como os salões de beleza, med spas, em que se tiverem conteúdo, até confeitarias, não é? Em que tiverem conteúdo UGC, não é? Se tiverem conteúdo UGC ou conteúdo gerado pelo usuário, isso pode ajudar-lhes a escalar muito mais. Porque o output é mesmo muito impressionante. Hoje em dia está tão elevado que o output acaba por ser muito impressionante. Isso pode ser uma coisa que pode vos ajudar na vossa área de marketing, porque é uma coisa que é tão rápida e pode ajudar-te a criar muitos resultados. Mesmo as publicidades são feitas, como eu já falei do e-commerce, mas posso falar de outras indústrias também. As publicidades são feitas em geral. Hoje em dia também tens, a IA também ajuda-te também com, se fores um consultor imobiliário e queres pegar num espaço que pode até não ser o melhor espaço e queres, se calhar não está neste momento ainda não está modelado, queres pegar num espaço que está um bocado vazio, queres modelar um bocado, mostrar como é que seria se tivesse modelado, hoje em dia também podes fazer isso com a IA também. Portanto, o marketing, se tivesse alguém a gerenciar bem esta parte de marketing, o teu negócio também pode crescer também exponencialmente. Agora, gostaria de falar da terceira área. A próxima área que eu quero falar é a área de recrutamento e de onboarding, porque o marketing também pode ajudar bastante com esta área. Vocês imaginem só, em Leiria, uma empresa de construção com, digamos, 40, 50 funcionários. Depois precisam de contratar um encarregado de obra, publicam um anúncio e depois chegam 60 candidaturas em 3 dias. Como é que fazem para analisar o CV? Não é? Como é que fazem para analisar o CV? Tem que ler todas as 60 candidaturas, tem que ler, analisar, depois tem que filtrar, depois tem que contactar, tem que fazer esse processo todo. Agora, com a inteligência artificial, uma das coisas que podem fazer, a inteligência artificial pode fazer o processo inicial, e é filtrar. Se vocês tiverem muito bem definido, como eu já disse noutras áreas, se tiverem muito bem definido o que vocês querem, neste caso, na área de recrutamento, se tiverem muito bem definido o que vocês querem de o CV, não é? Se vocês tiverem muito bem definido aquilo que vocês querem, o que vocês podem fazer é filtrar já isso que vocês querem, e depois fazer com que depois da equipa acabe por só contactar as pessoas que valem a pena contactar. Porque as equipas acabam por gastar muito tempo com isto. Acabam por gastar muito tempo e muitas das vezes depois até acabam por contratar pessoas e depois essas pessoas já não são qualificadas, ficam lá uma semana ou 2 semanas e depois veem que se calhar essas pessoas não têm a base técnica e não têm as qualificações que são necessárias. A IA pode ajudar nesse processo, pode ajudar no processo de recrutamento automático, pode ajudar no processo de recrutamento, quer dizer, não é a IA que faz a avaliação, não é? A IA não vai te fazer, pode até fazer a avaliação, vai fazer uma avaliação, mas não é a avaliação que é determinante. Pelo menos eu iria aconselhar-vos a que não fosse a avaliação da IA que fosse determinante, não é? A IA simplesmente vai listar todos os pontos de acordo com a informação que vocês fornecerem à IA, a IA vai listar, vai dar se calhar score de 0 até 100 e vai dizer porque este candidato é melhor do que este, quais é que são os pontos fortes deste, quais é que são os pontos fracos deste, e vai falar de tudo, vai fazer aquilo automaticamente, e depois podes até dizer, isto aqui não é um fraco, ok, discordo com a IA, mas a informação já está lá automaticamente colocada e está tudo muito bem organizado. E a equipa acaba por não gastar tanto tempo com esse processo. Muitas das vezes isso acaba por cair no colo do sócio-gerente, mas o sócio-gerente já tem muitas coisas para fazer, não é? Depois o que acontece? Este processo, se vocês deixarem como está, muitas das vezes o processo pode demorar semanas e às vezes os melhores candidatos já encontraram outros empregos, porque obviamente eles fizeram milhares de candidaturas, então muitos dos melhores candidatos acabaram por já encontrar outros empregos, e acaba por se contratar alguém à pressa. Enquanto, se isto for feito, se esse processo for mais automatizado, acaba por não se gastar tantos recursos, acaba por ser mais eficiente, mas também depende do caso, depende de quantas candidaturas vocês recebem, se são candidaturas suficientes para recompensar o investimento na automatização, quanta informação também tem cada candidatura, se for uma candidatura, se vocês pedem X na candidatura de toda a gente se candidata a uma coisa específica, e eles se calhar acabam por não revelar muita informação relevante, se calhar o investimento pode não fazer tanto sentido para ti, pode fazer sentido para ti, como pode não é? Se quiserem saber se faz sentido, podem falar comigo, não é? Mas normalmente a IA consegue automatizar este processo da triagem. Outra coisa que pode ser automatizada é o agendamento. O agendamento da entrevista também pode ser automatizado, mas isto pronto, é uma coisa que podias fazer mesmo sem a inteligência artificial. Até o candidato acaba por receber uma mensagem automática, depois receber uma mensagem automática, escolhe o horário disponível e depois recebe uma mensagem após falar sobre a sua disponibilidade, não é? E durante o processo de onboarding, quando uma pessoa é contratada, não é? O processo de onboarding pode ser parcialmente automatizado. Portanto, então, digamos que decidem contratar a pessoa. Não só pode ser enviado informação automática à pessoa sobre todos os requisitos, tudo, o e-mail de boas-vindas, todos os requisitos na empresa, pode ser feito o checklist, podem fazer um portal, e dentro desse portal tem a área de cada candidato, e cada candidato pega num candidato, não é? Esse candidato, digamos, tem um checklist para os primeiros 90 dias, primeiros 30 dias tem que fazer X, próximos 30 dias tem que fazer Y, depois, próximos 30 dias tem que fazer Z, não é? E depois as pessoas dentro da empresa que acabam por gerenciar esse sistema, e depois com esse sistema conseguem ver que parte é que cada funcionário novo está na parte de onboarding, não é? Então tem certos requisitos para os primeiros 30 dias, tem que obter esta licença e aquela, tem que fazer isto, depois os próximos 30 dias tem que fazer Y, depois os próximos 30 dias tem que fazer Z. Então, a IA não acaba por, em resumo, não é? A IA não decide quem tu contratas, tu não podes deixar a IA, eu vou enfatizar mesmo este ponto, não podes deixar a IA decidir quem tu contratas, mas a IA pode ajudar com o processo da triagem, processo de onboarding, entre outros processos que podem te ajudar mesmo com o recrutamento e a área de recursos humanos.
Agora vamos passar para mais uma área, vamos passar para a área de finanças. A área de finanças e orçamentação, isto é uma das áreas que a IA pode ajudar mais, de longe. Hoje em dia temos ferramentas que nos ajudam a fazer análise, não é? A análise, ferramentas que conseguem pegar na nossa informação no Excel e ajudar-nos a fazer um dashboard como este, não é? Ou integrar informação facilmente dentro do nosso CRM. Para a área de finanças, como é que a IA ajuda? A IA ajuda principalmente com o vosso tempo, não é? A IA ajuda-vos a criar dashboards muito mais interativos, ajuda-vos a ver tudo de forma, especialmente se quiserem passar essa informação para o gestor ou para o dono do negócio, de forma muito mais interativa, de forma muito mais estética e ajuda-vos também a poupar muito tempo, porque a IA consegue-vos ajudar a automatizar muito da contabilidade que é feita. Então, se trabalhar com alguém que percebe como utilizar a IA para automatizar esta secção da contabilidade, isso pode até acabar por ajudar-vos bastante, acaba por ajudar a empresa e acaba a ajudar o negócio, porque acabam por poupar horas e horas. Quando eu digo horas e horas, eu estou a falar mesmo de horas e horas. Se souberem utilizar bem a IA dentro da contabilidade, acabam por poupar horas e horas de trabalho manual. O que a IA faz aqui também ajuda a analisar o teu histórico financeiro, então seja faturas, sazonalidade, faturamento, pagamentos e até projetar o teu cash flow no futuro. Isto não acontece com certeza absoluta, como é óbvio, mas acontece com uma viabilidade muito melhor do que só olhar para o seu extrato bancário e depois fazer uma adivinha, não é? Digamos. E depois também tens outra coisa. Alguns sistemas acabam por ir mais longe. Então vão mais longe como? Acabam por detectar quando tens padrões diferentes. Então, quando tens um padrão que é um bocado estranho, vai um bocado fora do normal, a IA também pode te ajudar a detectar esse tipo de padrão. Não é? Se for gerenciado e configurado pela pessoa certa, esta IA consegue te ajudar a também detectar quando tiver alguma coisa que é fora do normal e consegue-te também dar mais ou menos uma noção de como é que vai ser no futuro. Qual é que vai ser a projeção no futuro, por onde é que a empresa está a ir. Agora, também tem que ser feito bem, como é óbvio, a configuração, porque há fatores que a IA pode não ter em mente se não for feito bem a integração. Então é tudo sobre a maneira como é gerenciado. O processo, tanto em vendas, como em marketing, como em recrutamento, como em finanças, é tudo sobre o método e a maneira como a IA é gerenciada. O que tu não podes fazer é confiar cegamente no sistema, é um sistema que funciona, mas se for configurado bem e se tiver dados atualizados. Portanto, não podes confiar cegamente. Mas se estiver bem feito e se estiver bem configurado, como todos os outros sistemas, se estiverem bem aplicados, se o teu website não estiver bem aplicado, vai ser hackeado facilmente por outra pessoa. Se estes sistemas estiverem bem configurados e bem aplicados, acaba por ser um sistema muito benéfico e um sistema que acredito para várias empresas possa fazer sentido, para outras empresas se calhar não pode fazer, se calhar não faz tanto sentido. E agora vou falar da quinta área, operações e logística. Agora, a quinta área é operações e logística. Né? Imagina que tens uma empresa alimentar, de logísticas e distribuidora, alimentar em Portugal. Digamos, o propósito desta empresa é distribuir produtos alimentares em Portugal. Tens uma frota de carrinhas, tens rotas distribuídas por várias partes do Conselho, tens clientes distribuídos por várias partes do Conselho. O que é que acontece? Com IA, isto aqui pode ser tudo automatizado, não é? Então o sistema pode analisar as encomendas do dia, pode analisar as rotas que vão ser feitas, as localizações, os horários de entrega e gera a rota otimizada automaticamente. Depois o motorista pode receber a notificação com a melhor rota que para ser feita e a notificação pode ser automaticamente enviada para o motorista com a melhor rota para ser feita. Mas também há outro lado que é ainda melhor, que a IA pode ajudar ainda melhor com as operações, que é a comunicação com o cliente. Quantas vezes por pergunta, digamos, o cliente pergunta onde é que está a encomenda, quando é que chega, ou qual é que é o estado do pedido neste momento. O sistema de IA ligado diretamente ao software de gestão, o que é que acontece? Um sistema de IA ligado diretamente ao teu software de gestão, o cliente obtém essa informação rapidamente, sem precisar de obter essa informação com outra pessoa, não é? Sem ter que falar com um terceiro partido, e isso acaba por vos ajudar muito. Porque, como eu já disse, o tempo de resposta é essencial. Basta ver em qualquer tipo de estatística, basta ver em qualquer estudo, seja estudos feitos em França, seja os estudos feitos nos Estados Unidos, qualquer tipo de estudo, podem ver que o tempo de resposta é essencial nos negócios. Ora, uma das coisas que tens que evitar é implementar automação em processos que não estão bem definidos. Não é? Se um processo não está bem definido, tu tens que evitar implementar automação nesse processo, porque só vai ficar muito mais organizado. A automação é aplicada se tu tiveres SOPs bem definidos, se tiveres sistemas bem definidos, se tiveres processos muito bem definidos. Se não tiveres bem definido, a automação pode até não te ajudar tanto. Não é? Depende, tens que pensar no volume. Estou a falar agora das áreas em geral, tens que falar do volume e dos processos. Será que consegues colocar a informação que tu tens dentro de um documento ou de um PDF, ou fazer com que o sistema links aos documentos que tens para ter o conhecimento suficiente para fazer as coisas de forma estruturada. Porque se tu não tens as coisas de forma estruturada, não é a automação que vai estruturar as coisas por ti. E há só mais uma coisa que eu gostaria de falar. Eu esqueci na área de finanças, eu esqueci de falar de orçamentação. A orçamentação pode ser facilmente automatizada. Se tu tiveres também o processo que tu queiras orçamentar, claro que a máquina pode ajudar-te a orçamentar e a dar-te uma ideia. Especialmente eu sei que há empresas de mecânica, construção e outras áreas em que tem que fazer muito trabalho manual ali para ver a orçamentação. E há certas áreas, há certos casos específicos em que a orçamentação pode fazer sentido. E há outros casos em que a orçamentação não faz tanto sentido. Portanto, depende de cada caso. Se vocês quiserem saber se neste caso, se na vossa empresa a automação acaba por aplicar-se ou não à vossa empresa, podem falar comigo, até porque a automação é a IA, as ferramentas de IA e os sistemas de IA não são o futuro, são o presente, já estão a ser implementadas por várias empresas. Portanto, eu diria que se tu não sabes como, se tu não utilizas IA neste momento na tua empresa, e eu não estou a falar do chatbot básico do ChatGPT, estou a falar de automatizar mesmo processos, se tu não utilizas IA neste momento, tu provavelmente estás a perder dinheiro, que poderias estar a fazer. Se tu fazes, especialmente se tu já tens uma receita bastante substancial, não é? Então, IA acaba por ser um bom investimento, porque IA acaba por libertar muito a vossa equipa e fazer-vos aumentar muito o vosso rendimento. E
e gostaria de acabar só com 3 pontos para acabar. Primeiro, a IA não resolve os processos que não estão bem organizados, tu tens que organizar bem o teu processo tu podes também utilizar a IA para ajudar-te a organizar o processo, mas se queres implementar inteligência artificial, tu tens que ter um processo organizado, tu tens um processo organizado, seja para a qualificação, vendas, seja para o marketing, seja para outra coisa qualquer, se tens um processo bem definido, a IA pode te ajudar a automatizar esse mesmo processo e pode-te dar inputs que tu ainda não pensaste, pode-te ajudar também a escalar muito mais por causa da sua capacidade de pensamento crítico e análise de dados. Segundo, se não conheces bem a ferramenta e tens algum receio, não tens que implementar tudo de uma vez. Escolhe uma, não é? Escolhe, eu acabei de falar de várias áreas, mas podes escolher uma área e dentro desta área vês como é que é feita a implementação, começas a perceber, falas com a pessoa que está a gerenciar o sistema, vês como é que a IA consegue ajudar, porque no fundo a IA não é vocês não podem pensar na IA em si, têm que pensar como é que isto vai me ajudar no meu negócio. Não é? A IA é só uma ferramenta, é uma ferramenta como milhares de outras ferramentas, já houveram outras ferramentas, neste caso a IA é uma ferramenta como as outras, agora a questão é como é que consegue ajudar o negócio. E para isso tem que se informar, tem que falar com alguém que percebe do assunto, e depois de implementarem a primeira vez, podem experimentar implementar outras vezes, e quando implementarem as próximas vezes, depois vem qual é que é o propósito e vem se vale a pena continuar a implementar no vosso negócio. Terceiro, neste momento a IA está numa altura em que a supervisão humana ainda é muito necessária, então a IA não tem que estar a fazer as coisas por si mesmas, precisa de bastante supervisão humana. Como eu já disse, se tiverem a pessoa certa a gerenciar e a configurar os sistemas, a IA consegue ser muito efetiva e consegue fazer-vos crescer exponencialmente. É como tudo, como investimento em publicidade, investimento em marketing. Se vocês tiverem a pessoa certa a gerenciar as vossas redes sociais, vocês vão crescer em termos de marca. Se tiverem a pessoa errada, se calhar não vão crescer. Não é? A mesma coisa com o IA. Se tiverem a pessoa certa a colocar os sistemas certos a gerenciar os vossos sistemas, vocês vão crescer. Se não tiverem, se calhar não vão crescer tanto. Portugal ainda está nos primeiros estágios da adoção, então quem implementar agora vai ter uma vantagem enorme em relação à concorrência.